Olá a todos, meu nome é Maurício Semensato, sou gerente de engenharia de aplicação da Corplastic e hoje nós vamos falar sobre a instalação dos tubos em PAD corrugado. Bom, vai ser uma apresentação bem simples, um pouco sobre a linha de produtos da Cor, quais são os tubos corrugados que a Corplastic fabrica, o conceito, de aplicação, a instalação em si, os tipos de solo, os tipos de acoplamento, instalação com lençol freático, chegada em posto de visita e adaptadores para tubos corrugados. Bom, hoje a Corplastic trabalha com duas linhas de produtos. A linha Cor Ultra, que é a linha voltada mais para esgoto, e a linha Cortec para drenagem pluvial. A linha de esgoto ela vai de 400 milímetros até 1.200 milímetros, podendo ser na rigidez SN4 ou SN8, sob demanda. A linha de drenagem nós temos de 375 milímetros até 1.200 milímetros, todos eles com rigidez SN4. O conceito do tubo corrugado, ele se difere um pouco da tubulação de concreto pelo seguinte motivo. O solo na envoltória do tubo corrugado, ele faz parte do sistema estrutural tubo-solo. Ou seja, quando alguém pergunta qual a carga que esse tubo corrugado suporta acima dele, acima da geratriz superior, a nossa pergunta sempre vai ser: qual o tipo de solo que você vai usar na envoltória e qual que é o grau de compactação na lateral. Por quê? Porque o tubo não resiste à carga sozinho. Ele funciona como um conjunto. É o tubo mais o solo na sua lateral. Quando a gente tem uma tubulação de concreto, por exemplo, todas as cargas de aterro acima da tubulação mais a carga de tráfego, a maioria dessa carga é transferida para a parte inferior do tubo de concreto. Por isso que normalmente nas instalações eles concretam essa base ou colocam areia. Essa mesma carga atuando sobre um tubo corrugado, ela vai espalhar por todo o perímetro do tubo. Por isso que na instalação dos tubos corrugados a gente pede para que se faça a compactação na lateral. Isso para manter o tubo na posição original e dar rigidez ao sistema solo-tubo. Quando a gente fala de carga de tráfego, o tubo corrugado suporta bastante carga, tá? A gente está falando aí de pelo menos 100 kN por roda. Então qualquer carreta, qualquer caminhão que passe nas estradas, né, do Brasil, ela pode também passar sobre o tubo corrugado, claro que mantendo uma distância mínima, que a gente vai comentar nos próximos slides, mas nós temos hoje a homologação no DENIT, que permite utilizar os nossos tubos para as travessias de estradas. Um ponto muito importante na instalação é que quando você faz a instalação, esse tubo corrugado ele permite uma certa deflexão. Depois com a acomodação do solo, o tubo vai defletir mais um pouquinho. E com a passagem de tráfego, né, em cima da rodovia, você vai ter a acomodação final do solo e esse tubo também ele vai ter mais um pouquinho de deflexão. Tá? Quantos por cento em relação ao diâmetro original esse tubo pode defletir? A norma fala que para rigidez SN4, 8 ou 16, a deflexão máxima a longo prazo é de 10%. No nosso manual de instalação, nós recomendamos 5%, exatamente para que depois, com a acomodação do solo final, essa deflexão não ultrapasse 10%. Bom, falando um pouco de instalação, os nossos tubos eles podem ficar estocados a céu aberto. Essa é uma foto do nosso estoque. Ele tem na composição dele negro de fumo. Então, o negro de fumo impede que os raios UVs danifiquem a estrutura da tubulação. Então, nós estamos falando aí de um tubo ponta-bolsa, o comprimento dele de 6 metros, ele é corrugado por fora, liso por dentro. Na ponta do tubo tem uma borracha e essa borracha ela encaixa na bolsa por interferência e faz a vedação. Ele é bastante leve, você pode estocar eles em pilhas, é só não deixar material pontiagudo embaixo, como pedras, né? Madeiras que danifiquem a tubulação. E a altura de pilha máxima a gente recomenda no máximo até 3 metros de altura, tá bom? Sempre é importante também intercalar entre ponta e bolsa, para não amassar as bolsas. Transporte. A gente falando aqui em transporte, então uma carreta comum de 12 metros é capaz de carregar quantas barras, né? Vamos pegar o nosso maior diâmetro. Então, o nosso diâmetro de 1.200 milímetros são 8 barras de 6 metros dentro de uma carreta. Importante que a gente também vende e envia a pasta lubrificante, que ela vai servir para facilitar no momento do encaixe, do acoplamento das barras. O manuseio do tubo, nós recomendamos que se faça através de cordas ou cintas de nylon.
amarradas em 2 pontos. Os tubos menores a gente consegue até carregar manualmente, mas os maiores a gente pede que nunca utilize cabo de aço nem correntes. Vamos falar agora sobre a instalação típica, né, em vala comum. Essa é uma figura de um modelo de vala ideal. Então essa parte em amarelo é a parte que nós recomendamos que se faça a compactação. A gente tem ali uma camada de berço de 10, 15 centímetros e depois toda essa envoltória amarela, a compactação de no mínimo 94 Proctor normal, até 15 centímetros acima da geratriz superior, tá? Essa região em laranja, a compactação já é por conta da via, do asfalto. Lembrando que é importante também manter uma distância mínima do rolo ou pé de carneiro de 60 centímetros da geratriz superior do tubo. Então nós colocamos o tubo sempre no meio da vala. Se a vala estiver instável, a gente pede para que se faça a estabilização do solo do fundo de vala com rachão. A estabilização aí é por conta do projetista. O tubo sempre no meio da vala. Coloca o solo nas laterais de no máximo 30 centímetros e passa o sapo compactador ou a placa vibratória, dependendo do tipo de solo, né? A gente pede, se for um solo coesivo, fino, para passar o sapinho compactador. Se for um solo granular, areia, pó de pedra, para fazer o adensamento hidráulico mais a placa vibratória. Vai subindo a compactação, sempre em camadas de no máximo 30 centímetros até o final do asfalto. Uma foto ilustrando como é feita a compactação. Então a largura de vala ela tem que ser suficiente para que caiba, né, um sapo compactador. É muito importante colocar essa camada de no máximo 30 centímetros. A gente sempre recomenda para que não coloque muito solo de uma vez, porque senão a força de compactação do sapinho não vai chegar na primeira camada, tá? Então é no máximo 30 centímetros e passadas com o sapo. O que a compactação ela vai nos ajudar, né? Primeiro ela vai regularizar o fundo de vala. A gente pede ali camadas de no máximo 30 centímetros, 94% Proctor normal de mínimo de compactação, sempre com utilização de equipamentos, seja o sapo ou placa vibratória. Se tiver lençol freático, para envolver essa vala com a manta geotêxtil, o bidim. E também manter uma distância mínima de 60 centímetros entre a geratriz superior do tubo e o rolo ou o pé de carneiro. O melhor solo possível para a instalação dos tubos corrugados é a brita 1 ou brita 2. Então, com a brita 1 ou brita 2, a gente só pede para jogar a brita nas laterais e com o soquete manual a gente acomodar a brita. Depois vem a areia grossa, pó de pedra, que também pode ser feito através do adensamento hidráulico mais a plaquinha vibratória. E o terceiro solo é uma mistura de solos de grãos grossos mais finos, né? Ele também pode ser feito desde que bem compactados nas laterais. Todos esses solos, a informação dele, da classificação dele, nós retiramos da tabela unificada de solos. Então lá ele tem a classe 1, 2 e 3 e ele especifica exatamente o que é cada material. Quando a gente fala de recobrimento acima da geratriz superior do solo, a norma brasileira NBR 21138, ela recomenda de 80 centímetros, de 0,8 metros a 6 metros de recobrimento acima da geratriz superior. Então essa é a faixa de recobrimentos recomendada pela NBR. Lembrando também que ele pede aqui uma compactação mínima de 94% Proctor normal. O sentido de instalação é sempre da ponta para a bolsa. Isso vai facilitar no momento da instalação, do acoplamento, e também ele não vai carrear pedras que tiver por baixo ali, se você fizer o sentido contrário, da bolsa para a ponta. Por isso que o sentido correto é sempre da ponta para a bolsa. Facilita a instalação e não traz sujeira para dentro do tubo. Existem alguns métodos de acoplamento, né? Os mais comuns para os diâmetros pequenos, a gente conhece aqui como alavanca, né? Pode ser feito por alavanca. Nós temos também a catraca, a T4, que dá para você fazer o acoplamento com eles, ou usando a própria concha da máquina, amarradas em cordas ou cintas de nylon para fazer o acoplamento. Não existe uma só maneira, o que a gente pede é que o acoplamento seja feito na íntegra, né? Até o final do encaixe e que o tubo fique bem encaixado. A largura de vala recomendada. Bom, a largura de vala recomendada, nós temos uma tabela com alguns números, é mais para projeto, né, esses números. O importante é que a largura mínima de vala, onde caiba um equipamento de compactação de cada lado. Então é exatamente isso. Você vai abrir a vala o suficiente para você depois conseguir entrar com o sapo
ou com a placa vibratória. Essa é a largura de vala mínima. Não adianta também fazer uma vala muito grande, porque quanto maior a largura de vala, mais compactação, mais trabalho de compactação nós vamos ter, né? Então, assim, a largura ideal é onde caiba o tubo, mais um equipamento de compactação de cada lado. Existe uma maneira prática de medir se a qualidade da compactação foi bem feita. Nós pegamos essa medida vertical, porque o tubo corrugado ele é sempre diâmetro interno. Então, se você falar que o tubo tem um DN 1000, o diâmetro interno é 1000. Depois que você fez a compactação, tem um certo aterro acima dele, 1 metro de solo acima do tubo, é comum nós fazermos essa medição na vertical dentro do tubo. E depois nós comparamos com o diâmetro original dele. A gente comentou no começo que o máximo de deflexão recomendado pelo nosso manual de instalação é de 5%. Então, nesse exemplo de 1000, se essa medida vertical ela tiver até 939,55, tá ok, está dentro dos 5% permitido. Se tiver abaixo desse número, significa que a compactação lateral não foi bem feita. Então dá tempo de retirar essa compactação e fazê-la de novo. Quando você retira essa compactação lateral, o tubo volta à posição original. Daí é só refazer a compactação. É muito melhor a gente medir essa deflexão em campo antes da chegada do asfalto, porque a gente consegue corrigir essa compactação mal feita neste ponto, evitando ter que fazer retrabalho depois, como abrir o asfalto, etc. Tá? Então, é uma medida prática de deflexão. Produtividade. Claro que cada obra tem a sua particularidade. Você fazer uma obra no centro da cidade ou fazer uma obra no interior, onde você tem um campo aberto, a produtividade vai ser diferente. Isso aqui é uma média que nós fazemos. Então, pelo menos, nós estamos falando aí em 8 barras de 1.200, esse nosso maior diâmetro, 8 barras de 1.200 por dia. O que vai demorar mais é abrir a vala, porque para fazer a instalação do tubo realmente é muito rápido. Obras com lençol freático. A gente considera lençol freático quando a água dentro da vala ultrapassa essa linha média do tubo. Tá? Então, ultrapassou essa linha média, considerado obra com lençol freático. Aqui alguns pontos importantes. Esse tubo ele deve ser instalado sempre em vala seca. Então, se você tem lençol freático, você tem que fazer o rebaixamento de lençol freático. Qual o recobrimento que nós recomendamos acima da tubulação? Então vamos supor que esse tubo aqui tenha 1 metro, pelo menos um diâmetro acima, pelo menos 1 metro de recobrimento acima do tubo. Isso é para evitar que o tubo flutue, né? Que o empuxo da água levante a tubulação. É sempre também recomendado consultar o projeto, o projetista, para que ele fale exatamente quanto que deve ter de cobertura acima da tubulação. Se na obra não tiver como fazer todo esse recobrimento, nós recomendamos que se faça a ancoragem. Tá? Essa ancoragem nós podemos ajudar no cálculo de dimensionamento dos blocos, mas sempre com a aprovação do projetista. Existem casos de instalação de linhas paralelas. Nós temos uma regrinha aqui de respeitar a distância mínima entre os tubos. Por quê? Porque essa distância mínima ela vai permitir a compactação entre as redes. É muito importante realizar a compactação entre linhas paralelas. Então nós temos uma regrinha aqui, se for até 600 milímetros, usar pelo menos 30 centímetros de distância aqui entre as linhas. Se for maior, é o diâmetro interno dividido por 2. Isso permite a gente entrar com o equipamento de compactação e realizar a compactação entre as linhas paralelas. A chegada do posto de visita é feita com argamassa comum, só que a gente pede que nunca faça a parede do PV em cima da bolsa. É sempre em cima do corrugado. Pode ser no corrugado aqui anterior à bolsa, ou vocês podem pegar a bolsa e jogar ela para dentro, mas nunca fazer a parede do PV em cima da bolsa. A bolsa não tem a função de sustentação. Quem tem a função de sustentação são as corrugas. Por isso que a gente pede para fazer o PV sempre em cima das corrugas. Principalmente para rede de esgoto, usualmente nós precisamos de alguns adaptadores para fazer a união entre o PAD e o PVC. Existe uma empresa chamada Férnico, ela fornece esses adaptadores, é só a gente fazer um corte com a serra-copo e colocar o tubo de PVC a 90 graus do tubo de PAD. Tá? Então são alguns adaptadores que essa empresa fornece. Ela também fornece esses adaptadores com diâmetros maiores para fazer a transição linear. Se não for possível fazer através de uma caixa de passagem, nós podemos usar esses adaptadores. Uma das vantagens do tubo corrugado da Corplastic é que a altura da bolsa é igual ao da corruga.
Então, nós não precisamos fazer essa espera da bolsa, né? Esse cachimbo aqui, para que não amasse a bolsa. Existem algumas empresas que a bolsa é maior que o tubo, então é necessário fazer essa espera. Mas os tubos da Corplastic não há necessidade disso. Então a gente consegue realizar uma instalação muito mais rápida. Bom, esse aqui é o meu contato, eu tenho aqui o meu telefone, o meu e-mail, nós estamos à disposição para tirar qualquer dúvida. É sempre muito importante vocês consultarem o manual de bolso, que é o nosso manual de instalação, antes de iniciar a obra. Se precisar realizar algum treinamento, nós podemos fazer, dependendo da agenda, presencial ou online. O importante é que, ao iniciar a obra, todos os colaboradores já estejam sabendo das premissas de instalação do tubo corrugado. Tá? Eu agradeço e nos colocamos à disposição. Abraço.